uma longa negociação, 6 anos negociando com Israel para Israel invadir o Líbano. E ele falava, né, o Bashir, né, transformar a Sabra Shatila num estacionamento ou num zoológico. Falava nesses termos, né? Veja qual é a mentalidade dessa pessoa, né? E Bashir foi assassinado, né? Ele não ficou nem um mês, na verdade, como presidente eleito, né? Ele foi eleito, mas não tomou posse, eleito pelos tanques israelenses. Ele nem tomou posse, foi a resistência, um grande ato da resistência, um membro do Partido Social Nacional Sírio. Apesar do nome, esse partido reivindicava a unificação de toda essa região aqui num país chamado Grande Síria. Tá? Eu não vou entrar em grandes detalhes, porque senão o programa vai parar aí. Então, esse partido é pequeno no tamanho, mas com grandes ações armadas de resistência. Olha, a resistência nessa época ela era esmagadoramente laica. Eram partidos nacionalistas libaneses, árabes, sírios, partidos de esquerda, partidos de direita, todos laicos, todos eles eram laicos e atuavam na resistência à ocupação israelense. Eles conseguiram, primeiro assassinaram o Bashir Gemayel e acabou com o plano israelense de dominação sobre o Líbano. E, em resposta à morte do Bashir, Israel, então, vai promover, junto com seus aliados fascistas cristãos, né, tristemente célebre massacre de Sabra Shatila, onde mais de 3.000 palestinos foram assassinados, mulheres estupradas e estripadas. Muitas mulheres grávidas tiveram seus fetos arrancados, né, para vocês terem uma ideia da brutalidade do que foi esse extermínio. Inclusive, acredita-se que pelo menos 10% dos mortos em Sabra Shatila tenham sido muçulmanos, libaneses, muçulmanos xiitas. Por que muçulmanos xiitas? Porque eles eram tão pobres, né? Os muçulmanos xiitas, eles eram a população mais pobre que tinha no Líbano. E eles, aqui, ó, imagem, né? Triste, eu me lembro, olha, isso aqui, tudo que eu estou falando aqui, eu me lembro, são coisas que eu me lembro na minha infância. Eu tinha 12 anos de idade, 11, 12 anos de idade, e eu me lembro disso tudo. Tudo isso aqui que está aparecendo aí, eu me lembro. Assim, nem foi tanto por influência do meu pai, não, mas eu assisti, eu me lembro dessas imagens. Tá? Eu me lembro da morte do Bashir Gemayel, me lembro da invasão israelense, da ocupação israelense. São coisas que marcaram a minha infância. Né, e o massacre de Sabra Shatila. Então, 10% dos mortos eram xiitas, porque eram muito pobres, tão pobres que eles viviam nos campos de refugiados palestinos, que eram favelas. Né? Grosso modo, né, falando português claro, eram favelas. Favelas nessas condições, né, de insalubridade, porque o governo libanês ele dava refúgio, mas ele não sustentava, ele não oferecia serviços a esses campos de refugiados, porque isso era obrigação da agência da ONU, a UNRWA. A UNRWA é que faz esse serviço e o governo libanês também não dava mínima para os palestinos. Né? Essa é a verdade. E não dá até hoje. Né? Essa é a verdade. Então, houve esse massacre, mas Israel foi sendo derrotada pela ação crescente da resistência, né, que vai culminar, por exemplo, nos contra-ataques ao QG dos paraquedistas franceses e dos fuzileiros navais estadunidenses, lá perto do aeroporto de Beirute, em 23 de outubro de 1983, uma ação da resistência espetacular, uma das mais espetaculares da história. Depois você tem que eu já até falei na transmissão passada, a ação contra a Embaixada dos Estados Unidos, destruindo o anexo, todo o pessoal da CIA do Oriente Médio, que estava reunido naquele momento, foi morta pela destruição do anexo. Então, a CIA foi aniquilada, né, no Líbano, em 84, abril de 84. E então, Israel foi recuando cada vez mais para o sul. E aí, aí já nem era o Ariel Sharon. Ariel Sharon, ele praticamente cai do poder com as investigações de massacre, né? Porque isso aí gera uma maior crise dentro de Israel, né? Os israelenses vão para as ruas, tem uma maior manifestação popular na história de Israel até então, né? 1982, porque os israelenses não pensavam que Israel ocuparia a capital Beirute. Ariel Sharon caiu, quem sobe ao poder é um governo de coalizão nacional entre trabalhistas e liquidistas, e um desses primeiros ministros, né? Vão ser 2 primeiros ministros. Primeiro-ministro Yitzhak Rabin, que era do Partido Trabalhista, general, né, veterano da Guerra dos 6 Dias, e o Yitzhak Shamir,
que inclusive era processado pelos britânicos por atos terroristas quando ele pertencia a gangster no período do mandato britânico, lá nos anos 30, né, 30 e 40. Tinham mandatos de prisão até hoje. Nunca foram revogados esses mandatos de prisão contra o Yitzhak Shamir. Então os dois ficavam revezando no cargo de primeiro-ministro, chamado Governo de União Nacional, que durou até o fim da primeira intifada, 1993. Então, quando o Rabin chega ao poder, em 84, em 85, o Rabin ele vai implementar, isso aqui é Sabra Shatila, ele vai implementar a política de punhos de ferro, punhos de aço, lá no sul do Líbano. E essa violência brutal, né, no sul do Líbano, onde a população é majoritariamente xiita, camponesa, xiita, é que vai fazer surgir o Hezbollah, né? O Hezbollah ele vai surgir desse processo. E o Hezbollah vai reagir à ocupação israelense de uma maneira fulminante até a expulsão de Israel de quase totalidade do Líbano em maio de 2000, do ano 2000. 22 de maio de 2000. Até hoje, só restou um pequeno território do Líbano sob ocupação israelense, que são as fazendas de Sheba. Então, um pequeno território, é o único território libanês hoje sob ocupação israelense, as fazendas de Sheba. Massacre de Sabra Shatila. Porque ele foi transmitido quase que instantaneamente, né? As primeiras notícias chegaram, inclusive na mídia brasileira, 16, 17, 18 de setembro. Isso eu nunca me esqueço. Até o Paulo Francis fez um comentário muito interessante na época, né? Ele comparou até com o nazismo, o Paulo Francis, hein? Então, Israel expulso em 2000. Em 2006, com a invasão e ocupação estadunidense, né? A segunda invasão e ocupação estadunidense do Iraque, iniciada em 2003, fracassando, né? Os Estados Unidos estavam sofrendo grandes baixas, né? 100 soldados estadunidenses morriam por dia no Iraque. Então, o Bush, filho, vai pedir, né? Ele vai. Esse aqui é da embaixada, esse é um anexo da embaixada. Não, esse não é da embaixada, não. Esse é Beirute. Beirute é destruída. Seu consulado. Consulado. É a embaixada. Embaixada. Esse é o anexo. Em 84. O anexo. Todo o staff da CIA foi eliminado. Uma das maiores ações da resistência árabe lá no Líbano. Né? Claro que, obviamente, a Síria participou, né? A própria Irã deve ter participado. Enfim, todos que estavam na resistência participaram dessa ação, né? Direto ou indiretamente, fornecendo equipamentos, inteligência. Foi uma ação espetacular. E muito da invasão do Iraque em 90, né, a primeira guerra do Golfo, foi uma resposta a esse ataque. E aí a CIA ela sai do Líbano em 84, quer dizer, ela foi exterminada, né, no Líbano. Então ela vai criar sua central, né, sua nova central no Oriente Médio, não mais no Líbano, mas na Jordânia. Até hoje, o principal sede, né, da CIA lá na região, ela está localizada na Jordânia. Então, retornando aqui para a questão do Líbano, com a invasão do Iraque, a segunda invasão do Iraque, fracassando, né, Israel vai auxiliar os Estados Unidos invadindo o Líbano com o propósito de, tomando o Líbano, atacar a Síria e desmontar todo o eixo da resistência. Todo o eixo da resistência que já estava se formando ali, se consolidando, né, com a guerra lá no Iraque. E então a ideia dos Estados Unidos era isso, para diminuir a pressão no Iraque, abrir uma outra frente de guerra na Síria, no Líbano e na Síria. Só que em 2006 fracassou de novo e dessa vez foi até pior, foi até mais humilhante para Israel, porque Israel não consegue entrar sequer dentro de um pequeno vilarejo no extremo sul do Líbano, Beit Jebel, lá no extremo sul do Líbano. O Hezbollah dá uma surra em Israel, que Israel, então, é derrotado em 2006. Enfim, agora está em curso esse genocídio. E como Israel e os Estados Unidos não conseguiram dobrar o Líbano, eles começaram a atacar o Líbano por um outro viés, que era o viés econômico. Hoje, os Estados Unidos e Israel, eles têm relativo controle do Líbano através do Ministério das Finanças, né? Melhor dizendo, do controle do Banco Central Libanês. O presidente do Banco Central Libanês ele recebe ordens expressas do FMI, e a gente sabe que o FMI é um dos braços do poder imperial dos Estados Unidos, né? E então o Banco Central do Líbano hoje
ele está praticamente sob controle estadunidense, né, através de várias cartas de intenção do FMI. O Líbano entrou em crise, profunda crise econômica, a partir de 2018, 2019, e essa crise se agravou principalmente após a explosão, até hoje não muito bem esclarecida, do porto de Beirute em 4 de agosto de 2020. Né, aquela explosão aí famosa aí que todo mundo viu, e essa explosão ocorreu justamente no momento de profunda crise econômica, de manifestações, muitas delas manipuladas, né, pelo Ocidente, né, pela intervenção do Ocidente, porque o Líbano é um país, é um estado tampão, então a presença de interesses estrangeiros é muito grande, infelizmente. Então, os Estados Unidos interferem lá, a Turquia tem forte ingerência sobre o Líbano, obviamente a Arábia Saudita, que aí são os interesses britânicos por trás, né? A Turquia também, né? Os interesses britânicos por trás. Os franceses, obviamente, né? Os franceses nunca largaram o osso, né? Lá no Líbano, né? O seu projeto de recolonizar o Líbano, né? Isso nunca saiu de pauta. Então, a presença estrangeira no Líbano, dos interesses estrangeiros no Líbano, está muito presente. É uma sociedade muito porosa e, infelizmente, eles têm, né, uma boa parte da mídia, não vou dizer toda, mas uma boa parte da mídia sob controle de interesses ocidentais, do imperialismo, e esses interesses manipularam uma parte da população, uma situação muito similar que aconteceu no Brasil a partir de 2013, também muito similar do que ocorreu no próprio mundo árabe no final de 2010, né, no ano de 2011. Então, tem libaneses, especialmente setores cristãos de direita, que acreditam mesmo no retorno do mandato francês. Eles defendem o retorno do mandato francês. Por outro lado, né, você tem o setor da resistência, liderado pelo Hezbollah. Aí você tem, nessa coalizão da resistência, tem vários partidos laicos, partidos religiosos e partidos não árabes, como, por exemplo, alguns setores da comunidade armênia. Né? Então, bem heterogêneo, né, essa coalizão que está no entorno do Hezbollah. A crise no Líbano é tão grande que, mais uma vez, o Líbano está sem presidente da República. Tem quase 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, que o Líbano está sem presidente da República. O último presidente foi o general Michel Aoun, né, que na guerra do Líbano teve uma triste, digamos assim, atuação, mas que depois, quando ele se exilou, foi derrotado. Quando retornou, ele retornou apoiando a resistência, né, por questões muito mais pragmáticas do que propriamente ideológicas. Tá? E o Michel Aoun, ele saiu da presidência em outubro, podem me corrigir se eu estiver errado, outubro de 2022. Tá? E desde então, o Líbano está sem presidente. O primeiro-ministro, que é o Najib Mikati, que é um preposto da Arábia Saudita. Né? Vamos falar português claro. Najib Mikati nada mais é do que um tecnocrata, mas que, na verdade, ele está ali para, enfim, agindo de acordo com a agenda saudita. E a gente sabe quem está por trás, ou pelo menos, né, a gente suspeita, né, de quem esteja por trás dos sauditas ali. Então, esse é o Partido Comunista, né, libanês, né, teve uma grande atuação na resistência, né, tem até hoje, né, teve não, tem. Claro que o Partido Comunista libanês teve também muitas baixas no sentido, não é no sentido de mortes, né? Mas muita gente, infelizmente, deixou o partido para aderir à social-democracia e ao neoliberalismo quando a União Soviética deixou de existir. Né? Isso também tem que ser dito. Muito triste, né? Ex-membros da resistência, gente que lutou contra Israel, se tornou neoliberal. Né? E isso que é mais triste. Gente que pegou em armas contra Israel, contra a ocupação israelense, que foi brutal, né? Brutal.